Todas as pessoas temem a selva, não importa de que país venha ou de que selva seja. O medo gerado por esse ambiente tão selvagem, cheio de animais desconhecidos e cujo instinto de sobrevivência não se preocupa em aniquilar qualquer coisa que esteja em seu caminho, é algo que intimida. No entanto, a selva brasileira oferece perigos que vão muito além de qualquer ideia que você tenha na cabeça. Na Amazônia, você pode não apenas enfrentar criaturas assassinas, mas algo que você nunca imaginaria está escondido entre tantas árvores e vegetação. Gostaria de saber do que se trata? Tem certeza? Então, prepare-se para descobrir um ataque inexplicável ocorrido na selva brasileira que mantém as autoridades na maior confusão. O Brasil é um país de gigantes. Sua geografia é vasta e extensa, sua população é grande e suas cidades colossais. No entanto, no estado do Maranhão, a vida costuma passar com muita calma, em um ritmo suave e imparável, como um de seus rios mais importantes que se conecta com a selva amazônica e é fonte de alimento para dezenas de pescadores. Justamente um desses homens voltava para casa com seu barco cheio de uma boa pescada, naquele dia de março do ano de 1978, quando ouviu um grito desesperado que veio da selva do caminho. Qualquer um teria continuado a ignorar essa situação, mas o pescador não era um deles. Como pôde, ele conseguiu atracar na margem e se dispôs a ajudar quem estivesse em perigo, na selva escura e espessa. No entanto, quanto mais ele penetrava na vegetação rasteira, o grito se tornava cada vez mais difícil de notar, até que foi completamente silenciado. O homem ficou intrigado. Ele não sabia para onde ir, mas quando estava prestes a desistir, encontrou um caminho escondido e ali, caído no chão, um jovem de 16 anos estava inconsciente. Ao se aproximar, o pescador notou que saía sangue de sua boca e de vários ferimentos em seu corpo. O que uma criança estava fazendo no meio da selva? Não fazia sentido. Mas essa pergunta levou 6 horas para ser respondida e contou uma história intrigante. A história de Luiz Carlos Serra começou muitas horas antes naquela manhã de março de 1978. O jovem de 16 anos saiu da periferia de sua cidade, em Penalva, para colher goiabas. Mas, embora ele fingisse que sabia disso completamente, a realidade era diferente. A selva é traiçoeira, e ele rapidamente entrou em trilhas que o levaram cada vez mais longe do caminho para sua casa. Depois de algumas horas percorrendo a área, Luiz Carlos aceitou que estava perdido, mas não teve muito tempo para raciocinar. Quase imediatamente, um barulho estranho o aterrorizou. A princípio, ele acreditou que era um avião que sobrevoava a área, porque o som era estridente e fazia a terra tremer. Mas, quando olhou para cima, descobriu seu erro. A primeira coisa que viu foi que o suposto avião não estava voando no céu, mas estava bem em cima dele. No céu, ele podia distinguir uma sombra enorme, mas era impossível para ele detectar quem o projetava, pois a luz intensa emanava da base e caía sobre ele. Imediatamente, a primeira coisa que Luiz tentou fazer foi fugir da área, mas ao fazê-lo, descobriu que seu corpo estava completamente paralisado. Por mais esforço que fizesse, não conseguia controlar os músculos dos braços ou das pernas. Algo o imobilizava e a única coisa que conseguia ver era aquela luz estranha que caía do céu. A experiência já era aterrorizante, mas tudo se transformou em algo 10 vezes pior quando Luiz começou a se sentir levantando do chão. A sensação foi aterrorizante. Seu corpo subia e subia seguindo a luz, e à medida que subia, podia ver as copas das árvores, as montanhas e lugares sem fim. Mas não teve tempo de apreciar a paisagem. A vertigem que sentiu o levou a gritar com todas as suas forças, mas sua voz também não saía. Já quando chegou ao topo, Luiz descobriu que a luz vinha de um objeto redondo com uma cúpula no topo. Então, a luz o introduziu à nave,
porque agora estava claro que era algum tipo de OVNI, e lá ele quase perdeu a consciência. Quando 3 seres humanoides com trajes metálicos e viseiras em volta de seus rostos surgiram. Os humanoides falaram como se Luiz não importasse, e imediatamente a nave começou a se mover. A Amazônia desapareceu das janelas do navio e foi substituída por um lugar escuro, sem montanhas, céu, estrelas ou árvores. Havia apenas uma vasta extensão de grama alta e estranha, coberta de escuridão em todas as direções. Fora da nave não havia vida nem animais, e foi lá no meio do nada que os humanoides entraram em ação. Luiz não resistiu. Os seres estranhos o imobilizaram e depois inseriram um tubo em seu nariz. Eles também colocaram uma bola transparente em sua boca, que estava conectada a um tubo que liberava um líquido espesso em alta velocidade. Então Luiz foi perdendo a consciência lentamente até ficar completamente inconsciente. A partir desse momento, passaram-se 3 dias até que Luiz acordasse nos braços do pescador, sendo transferido diretamente para o hospital mais próximo. Quando ele abriu os olhos, seu corpo estava realmente dolorido, como se tivesse sido espancado e não conseguisse dizer uma palavra. Luiz não sabia, mas naqueles dias as autoridades o procuravam por toda a região. O caso ganhou as manchetes da cidade e quando o jovem de 16 anos contou o que havia acontecido, todos assumiram que era algum tipo de alucinação. Mas as evidências pareciam mostrar algo mais do que uma imaginação muito grande. Luiz estava faltando 4 dentes. Ele tinha manchas de cabelo que pareciam ter sido chamuscados, marcas vermelhas de queimaduras de sol ao redor de suas orelhas e vômitos contínuos de uma substância cinzenta desconhecida. Além disso, seu neurologista e 2 de seus psiquiatras também não souberam explicar sua concussão ou trauma causado pela experiência de estar perdido na selva. Sem dúvida, a história chamou a atenção do Brasil e o jornalista especializado em OVNIs, Bob Pratt, apareceu no local para conversar com Luiz e seus médicos. Ele também recuperou informações da família do jovem e até tentou investigar as supostas alucinações de Luiz, e sua conclusão foi certeira. Há mais de 20 anos no Brasil, são registrados estranhos desaparecimentos de pessoas que foram encontradas em alguns pontos específicos da selva. O campo de Penalva foi um dos principais, e a maioria das vítimas se lembrou exatamente da mesma coisa: um sequestro produzido por uma estranha luz que os levou a uma nave onde um grupo de estranhos humanoides os esperava. Isso não poderia ser uma coincidência, especialmente porque eram 20 pessoas diferentes, todas com diferentes idades, profissões e que, coincidentemente, coincidiam no mesmo tipo de imagens e experiências. Bob publicou um artigo denunciando essa situação e imediatamente chamou a atenção de todo o Brasil. Muitas pessoas entraram em contato com o jornal para compartilhar experiências muito semelhantes, tornando o fenômeno ainda mais estranho. No entanto, apesar de o tempo ter avançado, esses estranhos eventos continuam ocorrendo e continuam marcando um dos mistérios mais antigos do Brasil. O que realmente está atacando pessoas na selva do nosso país? Quem eram esses humanoides estranhos? Eles se esconderão na Amazônia ou passarão por lá de vez em quando? Essas e muitas outras perguntas permanecem sem respostas. Mas algumas outras histórias parecem contribuir para resolvê-las. O registro de estranhas histórias de OVNIs e humanoides tem sido relatado em todo o nosso planeta, e cada uma delas pode nos oferecer uma nova descoberta. E então, pessoal, você gostaria de conhecer esses humanoides? Coloque aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigada por assistir o vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Deixe também o seu joinha e até o próximo vídeo.